Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos iniciar então os estudos da nossa revista das lições bíblicas da CPAD, esta que está em curso a partir deste próximo trimestre. Julho, agosto e setembro. A Igreja de Cristo e o Império do Mal é o tema, pastor, da nossa lição. Nós fizemos recentemente aqui uma apresentação de cada uma das lições, não é, da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, mas hoje estaremos estudando a lição de número 1, esta que presencialmente será estudada no dia 2 de julho. Nós estamos aqui nos estúdios do CETAD acompanhados do Jonatas Emanuel, que tem sempre nos auxiliado na gravação, e também do pastor Adovilson Alves de Andrade. Juntos nós somos auxiliares na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo de Apucarana, igreja presidida pelo pastor Daniel Salles Acioli. Pastor Adovilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Hércules. Na bênção. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus está nos dando, condições de estarmos aqui com saúde para mais um precioso trimestre, terceiro do ano 2023. É uma alegria, pastor Hércules, estarmos juntos aqui, juntamente com o Jonathan e com os irmãos que já estão aí, acompanhando as aulas e vão fazer um propósito com Deus de estarmos juntos 13 domingos, 13 lições, 13 pré-aulas. Com certeza será uma bênção, de fato. Em nome de Jesus. Vamos lá então, meus irmãos. Olha, eu quero já iniciar aqui pedindo que você, se ainda não se inscreveu no canal do CETAD no YouTube, que você se inscreva. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, EBD Apucarana, que é a página onde nós divulgamos os trabalhos da Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja sede em Apucarana. E assim você vai acompanhar, inclusive, se você desejar, você pode publicar ali, os trabalhos da Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Faça a marcação ali da nossa página EBD Apucarana, para que a gente também possa compartilhar, dar notoriedade ao trabalho que vocês vêm realizando aí também nas vossas igrejas. Glória a Deus por isso. Vamos lá então, a lição de número 1, o título é A Igreja Diante do Espírito da Babilônia. O texto áureo da lição está em Apocalipse 17, versículo 5, e ele diz assim: E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. É o texto de Apocalipse 17, 5. Já a verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Diz ainda, isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável, veja, inegociável, com a autoridade da palavra de Deus. Os valores cristãos são valores que nós não temos condições de negociar, não podemos transigir, mas nós devemos de fato vivermos segundo estes padrões que estão explícitos na palavra de Deus. Agora vamos com a leitura bíblica em classe. O texto é Apocalipse 17, os versículos de 1 a 6. Você pode tomar a sua revista, você pode também tomar a sua Bíblia e acompanhar a leitura aqui juntamente com o pastor Adovilson, versículos 1 a 6 do capítulo 17 de Apocalipse. Muito bem, Apocalipse 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentado sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração.
Muito bem, esse é o texto da leitura bíblica em classe e o objetivo que nós temos com o estudo dessa lição, segundo cada um dos seus 3 tópicos principais. No primeiro é apresentar os significados de Babilônia, no segundo é elencar, é relacionar os sistemas que formam o espírito da Babilônia, e no terceiro ponto, que será o último dessa lição, o nosso objetivo é demarcar a posição que se espera da igreja neste contexto. Veja então, bem definidos cada um dos pontos dessa lição com os seus respectivos objetivos. Agora, o pastor Adolfilson de Andrade vai fazer aqui a exposição da palavra-chave Babilônia. Tem aí um sentido literal, não é? Babilônia foi um império que fez história principalmente com a figura do rei Nabucodonosor, nós conhecemos a palavra de Deus, e teve um papel fundamental na história da Mesopotâmia. A Babilônia significa porta de Deus. Os judeus, no entanto, dizem que é um termo de origem hebraica que significa grande confusão. Aliás, a palavra Babel também significa confusão. Agora, no sentido espiritual, em Apocalipse, que está nessa lição, as muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e toda sorte de ideologias humanas para uma clara oposição à fé cristã. Então, pastor, essa questão da Babilônia não vai ser estudada no sentido literal, mas no sentido espiritual, onde a igreja está sendo atacada por ideologias humanas contrário à palavra de Deus, claro, contrário à vontade de Deus. Muito bem definida aqui a palavra-chave desta lição, nós vamos então para a introdução. O livro de Apocalipse, que é exatamente onde se baseia o texto da leitura bíblica em classe, ele significa a revelação de Jesus Cristo, é a revelação de Jesus Cristo, conforme o texto de capítulo 1, versículo 1, no livro de Apocalipse, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Essa é a finalidade do livro de Apocalipse. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. E é exatamente esse o motivo que faz com que o pastor Douglas, que é o autor da revista, esclareça que neste conteúdo, que nesta lição, não há pretensão de identificar a Babilônia literal, muito menos de listar os eventos que ocorrerão no período tribulacional. O objetivo desta lição é, na verdade, lançar um alerta, e aí, meus irmãos, não é apenas a respeito da lição de número 1. Se você não viu o vídeo que nós fizemos apresentando as lições e o conteúdo da revista, você veja, porque ali nós tivemos um parecer a respeito disso. O objetivo, então, com esta primeira lição, é alertar a igreja acerca de aspectos gerais relacionados ao espírito da Babilônia, presente no cenário global em que nós vivemos atualmente. Então, o espírito da Babilônia é um conjunto de coisas, são ideologias, são questões políticas, socioeconômicas, e que envolvem a cada um de nós, inclusive como igreja, e que tenta barrar aí o crescimento, a expansão do reino de Deus na face da terra. Nesse sentido, então, nós vamos avançar no estudo da lição pelo tópico primeiro, Babilônia e os seus significados. Pastor, é interessante o que o senhor já comentou, muito bem comentado, o espírito da Babilônia. Vai falar muito sobre isso. Eu trouxe aqui um resumo, pastor. O termo se refere ao comportamento pecaminoso, imoralidade e idolatria que também se repetiram em civilizações antigas, como Roma, como na própria Babilônia, e continuam crescendo e influenciando cada vez mais povos. Então, esse conjunto de comportamento que estão contrariando a vontade de Deus através da sua palavra. Isto é o espírito da Babilônia, certo? Agora nós vamos então para o tópico 1 e o subponto 1, a grande prostituta, não é? Veja bem, a personagem é apresentada como grande meretriz, conforme o texto que nós lemos aí, não é? Com a qual os reis da terra se prostituíram. E no texto bíblico destacam três nomes gregos aí, o porné,
o porneu e a porneia, né? Tudo aí significa então prostituta, prostituir-se e prostituição, tá? Agora eu trouxe aqui, pastor, prostituição espiritual, se refere, é isso que está ocorrendo, essa mistura de crenças, quando um povo aceitava os ensinos dos povos pagãos ao seu redor e adotava os seus deuses, então é uma mistura. O Senhor dizia que se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com seus feitos, lá no Salmo 116 e 39. E é interessante que toda vez que o povo se afastava de Deus, estavam se prostituindo com outros deuses. Essa é o tema, né? E lá em Juízes 2,17, diz lá, mesmo assim eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Quando se deixa de adorar o Deus verdadeiro e se voltam a outros deuses, deuses com D minúsculo, criado pela ideologia humana, aí é considerado uma prostituição espiritual. E na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, prostituição espiritual. Está aí o eu separei, é importante nos destacar, até antes de iniciarmos aqui, eu falei com o pastor Adilson, estávamos conversando, o pastor Douglas, sempre quando ele escreve, você pode verificar isso nas demais lições, não é? Que ele escreveu para a nossa CPAD, ele sempre embasa muito os conteúdos que ele apresenta com referências bíblicas para dar aquele apoio àquilo que ele está ensinando. Então, qual é a nossa recomendação? Nós não vamos ter condições de lermos aqui na nossa pré-aula cada uma das referências bíblicas que estão na lição, mas a palavra de conselho aqui aos irmãos é que você leia, não é? Porque inclusive você que também é professor e que vai estar preparando a sua aula, que você leia e faça o devido destaque, porque pode ser que você possa lançar mão de um desses versículos que estão aí, nas relações de textos que o pastor Douglas sempre coloca, que você possa lançar mão de um desses versículos para poder passar para a sua classe, para os seus alunos, alguma coisa que seja dúvida a respeito do tema. Por exemplo, eu separei dessa lista de versículos que está aí, Jeremias capítulo 2, versículo 20, que diz assim, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu, nunca mais transgredirei. Ou seja, isso acontece hoje, veja que isso é coisa para hoje, né? As pessoas pecam, Deus liberta, porque o quebrar as algemas, liberar do jugo é isso, Deus liberta, aí a pessoa fala, nunca mais eu vou pecar. Aí segue o texto, contudo, em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore verde te andavas encurvando e corrompendo. Ou seja, Deus está dizendo assim, eu libertava, eu tirava o jugo, tirava a opressão e vocês logo ali já estavam pecando novamente. É a prostituição, é esse espírito de Babilônia que nós estamos estudando aqui nesta lição. Muito bem, o tópico 1 ainda, o subponto 1, a grande prostituta. Em Apocalipse, as muitas águas, nós temos que entender esta simbologia. Aliás, o Apocalipse é cheio de muitas simbologias, temos que estar atento para isso, né? As muitas águas onde a prostituta se assenta simboliza as nações seduzidas pela idolatria, pelo paganismo e a sua oposição à fé cristã. É interessante o que aconteceu lá no Egito, Babilônia, Roma, está ocorrendo e aumentando a pressão sobre a igreja. Nos nossos dias, né? Exato, porque Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade. Veja bem a representação e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Falsa igreja. Essa prostituta, não é? Está representando, pastor, a falsa igreja, os falsos ensinos. E qual é o alcance, qual é a abrangência? Exato. A referência de Apocalipse 17:15 diz assim, disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, esse espírito de Babilônia tem um alcance global. Isso acontece, está acontecendo de forma evidente. Exatamente. Em todo o mundo. É isso que está nos ensinando aqui neste conteúdo da lição
o pastor Douglas. Agora nós, avançando no nosso estudo, nós vamos verificar aqui, nesse primeiro tópico, a Babilônia e os seus significados, a respeito do subponto 2, a mulher e a besta escarlata. Muito bem, a mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta em Apocalipse 17, é a parte A do versículo 3. Ela se veste de púrpura, tem aí todo um significado de escarlata, né? O que significa reinado de luxo, né? E também ela tem se adorna com ouro, veja bem a preciosidade, pedras preciosas e pérolas, o que sinaliza o materialismo e o poder econômico, que é o povo, o ser humano, hoje, sem Deus, sem os princípios bíblicos, o interesse é este. Pode ver na política, pode ver na economia, né? Também é o materialismo, é o poder econômico que interessa. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição. É interessante que o cálice por fora é bonito, mas por dentro é imundícia, é prostituição. Representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Infelizmente, a sociedade está corrompida no sentido lato da palavra corrupção, viu, pastor? A situação não está pior porque a Igreja de Cristo ainda está presente, atuando, tendo o Senhor consigo, né? Olha só, Jeremias capítulo de número 51 e o versículo de número 7, ele diz assim, ó: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Esse espírito de Babilônia, meu irmão, é isso aqui. Você entendeu? Quem bebe dele se enlouquece, perde o juízo. Não é? E muitos cristãos, e aí vamos ser mais objetivos, muitos crentes, e para sermos mais objetivos ainda, muitos dos nossos irmãos que são assembleianos, que são pentecostais, que têm nas suas vidas o Espírito Santo, estão bebendo desse cálice e estão perdendo o juízo, estão enlouquecendo, porque o que o espírito da Babilônia tem para oferecer é impureza, é imundícia, é abominação, é prostituição, e é o que nós vamos estudar no conteúdo de toda esta lição do terceiro trimestre. Você fique atento. Mais uma vez, reforço o conselho: compre esta revista, porque ela vai ser algo importantíssimo para o seu estudo atualmente, mas também para pesquisas para futuro. Então, tem aí a lição à mão, porque vai ser bênção. Pastor. Muito bem, o tópico é sobre o ponto 2, a mulher e a besta escarlate. E agora, do que se trata essa fera, na qual a mulher está montada? É a besta que saiu do mar. O mar aqui, nações. Não é? Trata-se do anticristo. Veja bem essa dupla trabalhando aí, ó. Ele que está estimulando. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Lá em Apocalipse 13:1 está escrito assim: e vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. Veja bem, é interessante, pastor, que o nosso Jesus, ele apresenta a sua noiva, que é a igreja. O anticristo, ele conseguiu apresentar no máximo uma prostituta. Ele quer tentar se igualar ao nosso Jesus, mas não tem como, não é mesmo? Então, queridos, ele profere, não é, blasfêmia em consciente repulsa ao senhorio de Cristo, né? Lá em Apocalipse 13, 6 e 17, a parte B do versículo 3. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam poderes do mundo e a sua formação política. Estamos vendo aí, queridos, a união entre o cavaleiro, que é a mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força do sistema religioso. Interessante que está colocando em primeiro lugar aí o sistema religioso, a falsa igreja, a igreja que não tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Sistema religioso, econômico, político, do espírito da Babilônia. Isso, meus irmãos, eu quero dizer assim, ó, quando a gente fala aqui de falsa igreja, alguém vai pensar assim, mas isso aí
São as igrejas que estão surgindo agora aí, que atendem a interesses de movimentos minoritários. Mas na verdade não. Existem falsas igrejas que levam até nome de igreja histórica, mas já estão se perdendo, cedendo, não é, a esse espírito de Babilônia que atua não só no meio religioso, como também no meio econômico e político, oprimindo pessoas, oprimindo vidas, na verdade oprimindo aqueles pelos quais eles prometeram lutar, a favor de quem eles prometeram fazer uma gestão decente, mas estão perdendo foco. A verdade é essa, estão oprimindo o povo, colocando o povo em situação difícil, em ruína, em crise, e aí em crise financeira, em crise familiar, em crise moral, enfim, as crises aí elas se ampliam nesse aspecto. Mas ainda, pastor Adolfo, avançando aqui nesse aspecto de estarmos caracterizando, né, o espírito da Babilônia e os seus significados, a gente vai para essa terminologia que está ali no versículo que nós lemos, não é, na leitura oficial do nome da besta, está no versículo de número 5, o tema é esse, mistério, a grande Babilônia, é o subponto 3. Isto, na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado, mistério, a grande Babilônia, Apocalipse 17, a parte A do versículo 5. O termo mistério indica o nome da Babilônia não é meramente geográfico, é o que nós falamos no início, não estamos falando da Babilônia lá da Mesopotâmia. Então existe essa simbologia envolvendo os ataques à igreja, meramente geográfico, mas simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa, é de vasto alcance, refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus, e a consequente depravação da sociedade. É o que nós estamos vendo hoje. O pastor falou em muitos movimentos que estão surgindo aí, em que se dizem evangélicos e que até cristãos mais estão deixando o que a Bíblia orienta de lado, não estão levando em consideração, estão até tentando aí fazer uma reformulação da Bíblia. Já tem Bíblia escrita que atende a movimentos, né, específicos, e aqui você vê objetivos, o movimento LGBT, já traduziram uma Bíblia, fizeram, né, a Bíblia, segundo o conceito dele, a Bíblia inclusiva, onde alguns textos que Deus fala contra esta prática, não contra as pessoas, porque Deus na verdade ama as pessoas, mas o que Deus condena é a prática das pessoas. Então, os textos da Bíblia que condenam essas práticas, eles simplesmente tiraram fora, porque eles que agora é uma outra época e tal. Mas nós vamos ter, meus irmãos, lições nesse trimestre que nós vamos falar exclusivamente sobre esse tema. E, reforçando, você não pode perder. Babilônia é responsável pelo assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Veja o texto de Apocalipse 17:6, diz assim: aí vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Isto é um simbolismo, ou simboliza o espírito de perseguição e da desconstrução da fé bíblica. Quer um exemplo mais prático e evidente do que aquilo que nós estamos vivendo nesse atual momento, no ano de 2023? Do cerceamento que nós estamos sofrendo, de podermos falar a verdade, de pastores que estão sendo presos porque estão pregando a verdade e falando contra estas práticas, de irmãos e irmãs que estão tendo as suas redes sociais bloqueadas exatamente por estar ensinando o que a Bíblia diz que é a verdade. Então, não tem como, meus irmãos, a gente tentar maquiar o negócio. Ou você é ou você não é. Você precisa de fato evidenciar a sua fé, e nós proclamamos a verdade bíblica. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus. O que nós estamos vivendo não é exatamente isso, mas é uma cultura que ensina, que prega, que age contra Deus. Não é tão somente, não tem Deus, não é isso. Não é só não ter Deus, é não tendo Deus ou não temendo a Deus, ainda agem com toda a força, com todo o rigor, contra Deus, contra a igreja, contra aqueles que ensinam a verdade que está na Bíblia, a palavra de Deus. Assim, então, para finalizarmos esse primeiro tópico, o espírito da Babilônia é um sistema global
deliberadamente anticristão, ou seja, atuando, agindo contra Cristo, contra a igreja, contra os interesses do reino de Deus. Pastor, É assim que é. Pastor, é interessante o assassinato dos santos. É interessantíssimo este assunto aqui para hoje e para a época do Coliseu, época de Roma, né? Época de Nero, colocou fogo lá nos cristãos. É impressionante a abrangência do estudo desta lição e da colocação de Apocalipse, não só dos tempos antigos, mas para hoje também, com relação à morte, né, ao assassinato dos santos e das testemunhas de Jesus. Atentemos então que o espírito da Babilônia representa uma cultura que é completamente contra Deus. Com isso nós finalizamos esse ponto primeiro, vamos aqui para o intervalo e já retornamos com o tópico 2, o espírito da Babilônia. Vamos lá. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Retomando aqui, meus irmãos, o tópico de número 2, o espírito da Babilônia. O sistema religioso é o primeiro subponto quando nós vamos tratar aqui do espírito da Babilônia. Isto, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Já vimos aí, né? O abandono de Deus e servindo a deuses estranhos. Nesse sentido, o culto ao egocentrismo, torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Está aí em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, está escrito assim: os homens serão egoístas, não é? Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. E o versículo 3, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. É interessante que é o perfil do homem dos últimos dias, né? Versículo 4, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então está aí essa questão do egocentrismo, o ser humano passa a ser amante de si mesmo, ao dinheiro, enfim, os prazeres, os deleites. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento. Olha o que está escrito em 1 Pedro 2,19, prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Eles dizem assim: vocês evangélicos são escravos, né? Vocês não podem isso, não podem aquilo, não podem aquele outro. Escravos são as pessoas que não conseguem ficar sem beber lá um trago, sem fumar um cigarro, sem prostituir, sem trair. Esses são escravos. Nós somos livres pelo poder de Deus. Então hoje eles dizem: nós temos que ser livres e fazermos o que quisermos da vida. Mas o final é que o negócio vai, não é? O argumento de liberdade então estimula a devassidão. O ecumenismo, interessante, pastor, liberdade. A Bíblia nos coloca limites. E esses limites não é para o nosso bem. Não é para nos privarmos de liberdade. É que se nós ultrapassarmos os limites que estão na palavra de Deus, sofreremos consequências graves. Iremos sofrer, é o que está acontecendo com o mundo. Deixa eu só colocar uma coisa. Opa, o pessoal ainda fala assim: não, mas a Bíblia diz assim: onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Não é liberdade para fazer o que você quer. Porque tem gente que fala: não, mas porque eu posso fazer o que eu quero, porque a Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, então tem liberdade. Aí o indivíduo começa a fazer uma verdadeira chocarrice. Nos cultos vira uma palhaçada, vira um negócio que não tem cabimento, não existe inclusive modelo bíblico para aquilo, e os indivíduos estão fazendo porque diz que onde está o Espírito tem liberdade. Aí a pergunta é: será que o Espírito está mesmo ali? E ainda que esteja,
O fato de o Espírito estar não quer dizer que tem liberdade, porque quando você lê 1 Coríntios, Paulo regulamentando ali como que deve acontecer o culto, oh meu Deus do céu, ali ele deixa muito claro que algumas práticas que estão acontecendo nos nossos cultos hoje não cabe no padrão bíblico de culto, de expressão da nossa fé. É que aí as pessoas querem extravasar, ainda traz assim, resquício do velho homem que não se converteu muito 100%, e aí o indivíduo fica nessa situação. Mas veja só o que diz o texto. A segunda epístola de Pedro 2,19 é a referência que está na lição, prometendo-os liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. E aí, infelizmente, a gente vê essas coisas acontecendo hoje nas nossas igrejas. Pode prosseguir com o Muito bem, temos aí o ecumenismo doutrinário, que provoca a erosão da fé bíblica. Irmãos, estão abandonando a Bíblia. O fato é que eu uso muito Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós, olha a gravidade desse que expressa esse versículo, ainda que nós, né, ou um anjo do céu, então o anjo vem do céu, pregue um evangelho diferente, não é? Daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. É o que está acontecendo, mas o povo também não quer aprender, não quer estudar, não quer fazer um curso, e tudo que for falado em público é aceito como verdade absoluta, porque não tem conhecimento bíblico. Deixa eu ainda então, acrescentar, você pode falar. A respeito do ecumenismo, Hércules, eu sou desfavorável desse negócio, tá certo? Tem quem é favorável, dentro da nossa igreja, Assembleia de Deus, tem gente que é favorável, em outros movimentos tal. O ecumenismo, na sua ideia central, é promover uma reunião, não é, de todas as igrejas que são cristãs. O problema é que nem todas as igrejas que se denominam cristãs vivem em conformidade com aquilo que nós temos na palavra de Deus. Então nós não temos condições de nos reunirmos debaixo de uma mesma fé se não há uma mesma prática. E é esse o sentido porque eu sou contra. Agora, obviamente que nós estamos em uma cidade, nós conhecemos os pastores da cidade, nós conhecemos as igrejas que estão ali na cidade. E por conhecermos os pastores, a liderança, a igreja, as suas práticas, não há problema algum de, em algum momento, nós nos reunirmos como igreja cristã para realizarmos um trabalho. Agora, esse ecumenismo pregado aí dentro dessa grande espírito da Babilônia, para nos reunirmos tudo porque em algum momento ali tem o nome de cristã, esse negócio aí, infelizmente, não dá. Pastor, e com relação ao relativismo, está na sua lição, você que está acompanhando, né? Rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. Lá em 2 Timóteo 4,3, interessante isso aí, é a colocação real do que está acontecendo hoje. 2 Timóteo 4,3, por virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentido coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Ou seja, vamos lá que a mensagem é de vitória, não ataca o pecado, não se fala do erro, está tudo certo, lá é muito bom, nós chegamos lá e ouvimos uma palavra de bênção, de vitória, e sobre o pecado, nada está sendo dito. Então, infelizmente, está acontecendo isso hoje, mensagens, pregações, que o pastor sempre fala, massageia o ego. Massageia, mamão com açúcar, né? Todo mundo quer, que bênção, e choramos. Agora, a pregação bíblica que nós conhecemos é arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, além do relativismo, nós temos também um outro conceito que está sendo pregado hoje, ensinado dentro nessa ideia do espírito de Babilônia, não é? Que é exatamente o humanismo, que reinterpreta e também ressignifica os mandamentos divinos, porque a ideia do humanismo é colocar o homem no centro, né? O homem, aí o indivíduo vai para a igreja, e lá na igreja ele ouve aquela mensagem assim, ó, você é 10, você é top, você vai ser vencedor, você vai prosperar, e meu Deus do céu, o caba sai dali e fala, rapaz, é essa a igreja que eu quero. Você entendeu como é? Isso é humanismo, coloca o homem ali no centro, que também é
algo que vem corroborar com o antropocentrismo. Deus nos defenda de toda essa desgraça. O apóstolo Pedro, meus irmãos, ele traz uma palavra bastante incisiva nesse sentido, falando a respeito da vinda do Senhor. Na segunda epístola, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais, aqui referindo-se a Paulo, né? Entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Esta é a verdade da palavra de Deus. Para encerrar esse quíntuplo conceito que nós temos aqui, aí o pastor Douglas traz o sincretismo. O sincretismo é aquilo que mistura o sagrado com o profano. Essa mistura, meus irmãos, Deus nunca se agradou desse negócio, até porque não tem como andarem juntos, não é? Não tem como aquilo que é sagrado, que é profano. Você também está falando a respeito, inclusive, do jugo desigual. A segunda epístola aos Coríntios 6:16 diz assim, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Então, o sincretismo, obviamente, não é algo que Deus aceite. E o problema é que há crentes que estão aceitando. E eu vou dizer para você, Deus não vai te receber. Assim que tudo passa a ser permitido e a verdade de Deus é desconstruída. Em consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. E nós já estamos vivendo esses tempos. Muito bem, tópico 2 do subponto 2, no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. É interessante que se fosse para trabalhar mesmo na política, ninguém queria ser político. Isso aqui, vamos em frente. A turma está atrás de interesses, né? Exato. Interesses nojentos, escusos de opressão ao povo pobre, especialmente a isso. Exatamente. Então, pautas progressivas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura bíblica, tais como a defesa ou apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. É interessante que o ser humano é levado só para o mal, para o lado que traz problemas, né? E a palavra de Deus condena, e nós também condenamos isto, não é mesmo? Tópico 2, o subponto 2, no sistema político-cultural, né? Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas pautas. Ou seja, as ideologias surgem, a Bíblia diz que isto não é possível. Você é fundamentalista, onde já se viu isto? A censura contra quem defende os valores bíblicos. A grande mídia, as artes, a literatura, a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã. Espírito da Babilônia está aí. Coagida pela politicamente correta, a sociedade assimila e defende a nova cultura. Nesse contexto, cristãos são perseguidos e julgados. Ou seja, nós que defendemos a palavra de Deus, o mundo cria os seus pensamentos contrários à liberdade, enfim. A Bíblia fala não, nós falamos não, aí nós somos perseguidos e julgados. E somos fundamentalistas, né? Exato. Nesse aspecto, então, aí eu sou fundamentalista, porque eu creio numa família segundo o conceito de Deus, formado por um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, que numa relação heterossexual constitui os seus filhos. Nesse aspecto, então, segundo a visão dessa gente, eu, Hércules Carvalho de Nobre, sou um fundamentalista, mas na verdade é que eu creio no livro de Deus. É nesse aqui. Amém. E segundo aquilo que eu creio, é o que eu falo. E se alguém não aceita, amém. Glória a Deus, aleluia. A vida que segue. Pastor, só uma colocação para encerrar. Tem na lição Lucas 21, 16, 17. Lucas 21, 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte, porque vocês vão defender, está dizendo aqui, a vontade de Deus. E o 17. Todos odiarão vocês por causa do meu
nome. Quem defende a palavra de Deus, os conceitos de Deus, é odiado, pastor. Com E certeza. interessante, então a igreja, ela é perseguida, né? Ela é odiada. Se a igreja está em comum, então todos juntos e tal, tudo tranquilo, alguma coisa está errada. Essa igreja não está pregando as verdades bíblicas, que quando se prega, alguém fica irado e aqui, ó, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais agora nesse Glória a negócio. Deus. Eu não ia por esse caminho, mas o pastor Adovil sentou por ele, então eu vou aprofundar um pouquinho mais. Olha, nós estamos servindo a Deus nas nossas igrejas. E de repente, quando vai chegando assim aquela proximidade daqueles períodos eleitorais, aí todo tipo de sem vergonha, vagabundo, chega na igreja e se apresenta ali como se fosse o santo, o último santo, porque na verdade ele quer o seu voto. A hora que ele tiver o seu voto, a sua confiança, ele não vai defender a sua causa. Aquilo que nós ensinamos e que o termo que está generalizado atualmente são as pautas que nós ensinamos, as pautas que nós defendemos, estes tais não defenderão com você, não defenderão com a igreja, e outra, que se eles chegarem a ponto de estarem em posição e forem pressionados, eles vão inclusive apertar a igreja também. Fique atento a isso, porque nós já temos visto isso. O último pleito, me referindo, considerando que estamos em 2023, no último pleito, quando elegemos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República, se bem que o que está aí foi eleito, não foi com o meu voto, mas vamos dizer aqui, quantos foram os deputados que apareceram em nossas igrejas pedindo nosso apoio, nosso voto, foram eleitos e agora, quando estão sendo votadas as pautas que nos interessam como cristãos, estes mesmos, sem vergonhas hipócritas, estão votando contra o povo de Deus a favor do atual governo corrupto que está ali. Então, preste atenção nesse negócio. Avançando aqui, pastor Adovil, o sistema econômico. Muito bem, o livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ele mostra como o comércio, o governo suborna as cidades por avareza, dinheiro e poder. Nós estamos vendo isso constantemente. Suborno? Não tem isso no Brasil não, rapaz? Acho que o povo deve estar equivocado. Suborno por avareza? Meu Deus, não deve ser no Brasil isso não. Deve ser em outra parte do mundo. Então as pessoas são motivadas a levar vantagem financeira, de Jesus ilícita, imoral, em prejuízo do próximo. Ou seja, exploram o próximo para ter vantagem financeira, ilícita e imoral. A sociedade é extorquida em troca de satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. E é uma realidade. E tem aqui, pastor Lucas 12:15, então ele diz, cuidado, fiquem sob aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Ou seja, o rico ele quer mais, ele nunca está satisfeito. É impressionante o que fazer com tanto dinheiro. Sempre ouvi falar que caixão não tem gaveta. Mas eu vou, rapaz, irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Grave bem o que eu vou dizer, tá? As lições desse trimestre são quentes e prometem, não é? Veja só, a sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Recentemente, nós estamos aqui, vamos falar já de julho, né? De 2023, recentemente, não é? Aqueles que governam sobre nós, que falam que queriam o bem do povo e tal, foram para os hotéis mais caros do mundo, para as reuniões, gastaram milhões, porque isso está na mídia, não é? Está divulgado, não é? Sobre esse pretexto. Veja que o sistema econômico ele está para a opressão, não só do pobre, mas também e mais diretamente da igreja. Porque eles não têm interesse que a igreja cresça, eles não têm interesse que a igreja forme opinião, eles não têm interesse que a igreja fale contra as práticas nojentas que eles estão realizando. Mas nós temos que proclamar a verdade de Deus. Não podemos aceitar esse negócio. Exatamente. Então, nesse sentido, o tópico 2, o subponto 3, no sistema econômico. Nesse sentido, materialismo, deleites e autossuficiência conduz o ser humano a confiar no dinheiro. Então Deus é o dinheiro, né? O mamoná. E os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Eles gastam
e quem paga somos nós, ou seja, em tudo nós pagamos aí, não é? E é interessante, pastor, que tem alguns textos ali que eu gostaria de ler. Tiago 2,6, por exemplo. Mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? E o versículo 7, Tiago 2. Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Então, aqui é a questão dos ricos, é a riqueza, a preocupação é o dinheiro. Não importa como, não importa a maneira, o importante é eu ficar rico e repassar para a minha família, enfim, e o importante é a parte financeira. Agora, nós devemos entender, pastor, que o dinheiro não é o mal, o amor ao dinheiro, né? Que diz lá, deixa eu achar, é 1 Timóteo 6:10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muito sofrimento. Então não é o dinheiro que é o mal, mas o amor, quando o dinheiro começa a dominar a pessoa. Tudo é focado no dinheiro. Muito bem, e porque o povo vai ser escravo do dinheiro, vai acontecer o que está em Apocalipse 13:16. E fez a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, que lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso vai acontecer no período tribulacional, quando as pessoas receberão visivelmente, será visível, na mão ou na testa, o número da besta. Veja como que é que o dinheiro vai controlar as pessoas. Quem não se submeter ao anticristo, a tríade, né? O anticristo, o falso profeta e o próprio diabo, e não colocar o sinal da besta, não poderá comprar, não poderá negociar. Ou seja, quem ficar para o período tribulacional vai passar um apertozinho sem tamanho, tá? Vai ser difícil. Alguém está pensando que, pode ser que lá no período tribulacional eu dê um jeitinho, arrume ali um escapezinho e tal. É difícil, tá? Vai ser porta estreita, mais estreita do que é para entrar no céu, vai ser sofrido. E tem muita gente dando mole, achando que vai ter um ali. Não vai ter não, a coisa é difícil. Finalizando o tópico 2, então, aqui o espírito da Babilônia se revela nos sistemas religioso, político, cultural e econômico. Olha só, cultural, que coisa, né? Usando a cultura, muita coisa ruim tem acontecido, inclusive desvio de dinheiro. Mas vamos avançar aqui, meus irmãos. Ponto de número 3, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Vamos lá, então, o tópico 3, o subponto 1, não negociar a ortodoxia bíblica. A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, que com sentido de crer. Eu trouxe aqui, a palavra ortodoxa vem do grego, da junção de ortos, que significa reto, e doxa, que significa fé. Ortodoxo significa, portanto, aquele que segue fielmente um princípio, norma ou doutrina. Ou seja, nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. É ela que dita ao que nós devemos fazer, que norteia as nossas vidas. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como suprema, inquestionável, árbitra em matéria de fé e prática, ou seja, ela está completa em nossas mãos para o nosso bem viver. Nesse sentido, então, a igreja precisa reafirmar veementemente a verdade bíblica como valor universal e também imutável, porque, de fato, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, não muda. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível, há uma condição, há uma possibilidade de capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e as suas ideologias, as quais são contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Eu quero ressaltar aqui que recentemente, questão de um ano passado, ou quem sabe ainda no ano anterior, um obreiro que nós temos aqui na igreja, o presbítero Cláudio, ele apresentou numa sequência de 4 terças-feiras um estudo a respeito da agenda
2030. E olha, muita gente está vendo aquilo com bons olhos, porque vai ser um negócio maravilhoso, vai ser um negócio espetacular. E eu quero dizer que de fato tem algo de espetacular ali. Porém também tem algo sendo colocado no meio, ali, de forma sutil, essa é a palavra, para barrar a igreja, para calar a boca da igreja, viu? Faça um estudozinho, faça uma pesquisa, Agenda 2030, nós já estamos em 2023, 2030 daqui a 7 anos, faça aí um estudo, faça uma pesquisa, dê um Google, Agenda 2030, leia ali cada um daqueles pontos que estão sendo destacados pela Agenda 2030, que virou um alvo das casas de lei. Aí eu falo de município, de estado e, no nosso caso aqui, tanto no Congresso Federal, isso também em todo mundo. As casas de leis estão trabalhando no sentido de criar uma legislação com aquele sentido, que tem seus pontos positivos, mas tem coisas que estão ali que estão feitas para o prejuízo da igreja, não de outro grupo, especialmente da igreja cristã. Calar a boca da igreja cristã. Ponto 2, na verdade, o subponto 2, pastor, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, o subponto 2 é formar o caráter de Cristo. Isto, o caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar e agir daqueles que pertencem a Cristo. Claro, quando aceitamos a fé, nós somos mudados pela atuação do Espírito Santo, não é? E nesse aspecto torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Isso nós comentamos nas aulas anteriores e falamos praticamente quase todas as aulas sobre a questão do fruto do Espírito. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus 12 e 33 diz assim: considerem uma árvore boa, dá bom fruto, uma árvore ruim, dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. É o que a igreja tem que ensinar. Aliás, tem um comentário ali, pastor, que no slide anterior, o estudo bíblico sistemático doutrinário torna-se possível através dele, né? Capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia. Eu fico pensando na igreja que não ensina, que não orienta, o foco. Você que é dirigente de igreja, você que é responsável por um rebanho, deve ensinar a palavra de Deus, tá certo? Para que a igreja possa enfrentar o espírito da Babilônia que está assolando a humanidade com foco na igreja de Cristo. Então eu vou fazer uma coisa aqui, irmãos. Eu vou deixar aqui para vocês os nossos contatos de rede social, e-mail, site, nosso WhatsApp. Para você que é líder da igreja, lidera uma igreja, um campo, é pastor de um setor, de uma congregação, você que lidera um departamento da igreja, para que você possa implantar um núcleo para estudo de teologia do CETADB aí na sua igreja. Aqui nós temos vários dos livros do curso, que são módulos de curso que realizamos, mas para que você implante aí uma turma, comece a estudar a palavra de Deus de forma sistemática. Porque às vezes pegar um estudo solto aqui, ali e tal, é interessante, mas quando você estuda de forma... Olha, nós pegamos aqui ontem, é óbvio que eu não vou mencionar a instituição, mas um aluno que está migrando de uma outra instituição para o CETADB, ele apresentou o histórico da onde ele estudou, eu juro que não vou dizer de onde é, mas é um curso de teologia, cujas disciplinas que estão ali não estudam a Bíblia. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como pode esta instituição, que gosta de um certo conceito aí no cenário, não é? Nas suas disciplinas de estudo não estuda a Bíblia. Por exemplo, nós na nossa grade curricular de estudo do CETAD, nós estudamos o Pentateuco, livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e menores, os evangelhos e atos, as epístolas, e estudamos a Bíblia. Porque um curso de teologia tem que ensinar a Bíblia, gente. Se não ensina a Bíblia, está errado. Entendeu? Está errado. Nós ensinamos a Bíblia e as teologias sistemáticas, além de outras disciplinas. Isso já no curso inicial, que é o curso básico. Então, nós vamos deixar aí os contatos e você vai entrar em contato com a gente, nós vamos te orientar a respeito da melhor maneira de você implantar uma turma no curso do CETADB para estudo de teologia aí na sua igreja, com os membros da sua igreja, do seu departamento, e você comece a ensinar a Bíblia para o povo. Porque, infelizmente, nós temos membros das nossas igrejas que não têm a mínima noção
do que nós estamos tratando aqui nessa lição. Eles não fazem ideia que existe uma oposição satânica por trás de todo esse contexto que nós estamos vendo aqui, só nessa primeira lição, porque esse trimestre vai ser quente. Então, anote aí os nossos contatos, chame a nossa secretaria aqui e nós vamos lhe auxiliar em relação a isso. Muito bem. Vamos lá, encerrar agora aqui. Agora já é outro que eu coloquei ali, pastor, porque é o que o senhor está comentando. A falha na formação moral do caráter produz pseudos cristãos escravizados pela carne. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e a aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros. Olha aí, irmãos, está aqui o que o pastor acaba de comentar sobre estruturar os cristãos na palavra do Senhor, espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia presente no cenário global. A palavra de Deus nos ajuda a detectar esses movimentos, pastor. Sem o ensino não conseguimos. E vemos aí ao léu. A palavra de Deus é um filtro, né? Exatamente. Ela filtra isso tudo. Pois bem, vamos então lá, meus irmãos, para o ponto de número 3 agora. O subponto 3 é aguardar a volta de Cristo. É o subponto 3. Isto, a dispensação da graça, né, que é essa que nós estamos no finalzinho dela, termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação, né? Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos. Então temos aí, irmãos, os sinais que estão evidentes. Veja bem que, é claro, é objetivo, só não vê quem não quer. A apostasia está aí. Inversão de valores está acontecendo na sociedade. Perseguição, é claro, esses movimentos que estão surgindo aí diuturnamente. Guerra, fome, pestes, né? E terremotos, está tudo registrado aqui. Esses sinais estão aí indicando a volta de Jesus para buscar a sua igreja. Muito bem, e nós vamos então aqui, para encerrarmos esse ponto, dizer que diante desses eventos todos que estarão sendo desencadeados, não é? O cristão é exortado a não viver despercebido, despreparado, como se nada tivesse acontecendo, ou do tipo assim, não, isso não é comigo, pode deixar para lá. Mas o cristão deve esperar o seu Senhor em oração e vigilância. Devemos estar prontos, porque a volta de Jesus é iminente. Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, a renúncia à impiedade, a renúncia das paixões mundanas e também a viver neste presente século uma vida de autodomínio, de integridade e santidade, uma vida irrepreensível. E uma vida irrepreensível é aquela que não carece de repreensão em nenhum aspecto. Esse deve ser o nosso viver enquanto aguardamos a bem-aventurada esperança, ou seja, a volta do Senhor Jesus para buscar um povo seu, santo, zeloso e de boas obras. Encerrando então aqui o tópico de número 3, espera-se da igreja que se mantenha fiel na ortodoxia bíblica, que desenvolva o caráter de Cristo e ainda cultive a espera pela vinda do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Com isso nós encerramos o tópico de número 3 e vamos para a conclusão da nossa primeira lição deste trimestre de 2023. Vai ser uma bênção. Fique atento, as lições são quentes, empolgantes e nós vamos estar juntos aqui estudando esses maravilhosos temas. Muito bem, concluindo a lição, vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global, no mundo todo. Suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias apontam para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, nesse espaço de tempo, é dever da igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica e formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Hebreus 12 e 14. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, Exato. apenas para frisar, neste espaço de tempo estamos aqui, então nós devemos, diz o texto ali,
A igreja deve oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vida do Senhor. Com isso, certamente, no arrebatamento, estaremos com o Senhor e a festa vai ser muito grande. Meus irmãos, nós queremos aqui apenas reforçar. Compartilhe o conteúdo desta pré-aula com os seus irmãos na igreja, com os seus obreiros, com os dirigentes da sua igreja, da sua congregação. Se você é professor da escola bíblica dominical, compartilhe com outros professores que você conheça, compartilhe isso nas suas redes sociais e nos auxilie nesse processo de propagação do ensino da palavra do Senhor. Esse é tão somente o nosso objetivo com essa lição. Deus abençoe os irmãos. Pastor Adovilson, com as suas considerações finais. Muito bem, o nosso desejo é que você esteja sempre sob a mão poderosa de nosso Deus, a sua família, da mesma forma que seu ministério cresça diuturnamente através da palavra do Senhor. Ore por nós, nós oramos por vocês. E a vitória é nossa pelo nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula. Amém. Deus abençoe a todos.